Olha a gente chegando aqui para mais um episódio do Bora Agir Podcast. Eu sou Pedro Cardoso, fisioterapeuta esportivo, e estamos aqui para mais um episódio da segunda temporada. Como eu falei para você, se você está acompanhando a gente aqui, essa é a temporada de histórias. A gente vai conhecer um pouco melhor os atletas aqui da cidade, os profissionais, as pessoas, para saber como tudo começou, como o esporte influenciou na vida delas. E para que esse episódio aconteça, a gente tem que falar do nosso apoiador aqui, que é a Gold Nutrix. Anderson Gold é o cara que está sempre apoiando aqui os episódios do Bora Agir Podcast. A loja física deles fica ali na Romualdo, vizinho ao SEI. E se você não conhece, tá aqui embaixo desse vídeo aqui o link do Instagram deles, que se você não puder ir lá na loja, eles também fazem entrega pelo delivery. Gold Nutrix, passa lá, uma das melhores lojas aí de suplementos da nossa cidade. E hoje estamos aqui com um cara que eu não, vou ser honesto com vocês, não sabia a história dele de atleta. Ele vai contar aqui pra gente. Hoje estamos com Estênio Bezerra, ele que é empresário de eventos esportivos e atleta de endurance off-road. Seja bem-vindo, Estênio. Valeu, Pedrão. Sempre bom falar sobre esporte, seja no âmbito pessoal ou no âmbito profissional. Hoje vai ser mais pro lado pessoal aí, porque Lanche veio aqui, Davi Lanche contou que você foi atleta aí, um dos cabeças aqui na modalidade, e eu quero entender. Mas antes da gente começar, como é que você entrou no esporte? Sempre praticou desde escola? Como é que foi sua relação com o esporte? Sempre pratiquei esporte, meu pai sempre incentivou muito. Comecei com a natação desde criança e sempre foi muito competitivo também. Sempre gostei muito de esporte para competir. Era Sim. sempre uma coisa que eu gostava bastante. Então, nadei até os 15 anos, mais ou menos, até encher o saco de piscina. Sim. Mas participei de tudo que era competição, os gernes, equipes, né? E aí depois da natação, aí eu gostei muito de esportes aquáticos também, né? Participei, surfei, fiz caça submarina, Poxa. mergulho. E depois comecei a entrar um pouco nas artes marciais, que eu também gostava bastante, então fiz muitas artes marciais. Sim. Entrei em equipes de karatê na época do Marista, que era onde eu estudava. Fiz jiu-jitsu, fiz kickbox, fiz capoeira. Eu gostava de ficar mudando um pouco, mas sempre na área esportiva, né? Sempre esportes individuais, nunca fui um cara de esportes coletivos. Sim. Só fui perceber isso depois de mais velho. Quando minha mulher disse, você percebeu que você não gosta de nada coletivo, só individual? Eu nunca tinha parado para pensar. Mas realmente muitos esportes individuais, porque eu não gosto de depender de ninguém, nem que ninguém dependa de mim. Exato. Aí eu acho que por isso que me atraiu muito o esporte individual. E então sempre tive uma vida no esporte. Musculação sempre pratiquei a partir dos 14 anos de idade. Fiz musculação desde os 14 anos até mais ou menos 20 e pouco. Eu continuei treinando esporadicamente, mas nunca deixei não. E se tornou também minha profissão, né? Sim. Tive academias durante 20 anos, tive academia. Perfeito. A High Fit. High Fit, conheço. Muito falada aqui em Natal, famosa. Mas como é que... tava na ponta da língua a pergunta aqui, foi... Como é que... Você tava falando de... Da minha vida de esporte, né? Como eu comecei. Não, esse finalzinho aí que você falou. Da minha vida profissional, que acabou, né? Que eu também vivo do esporte. Pronto, cheguei. Porque eu entrei no triatlon 2019. Comecei a treinar e eu lhe conhecia como organizador de eventos. Toda a prova você estava lá na organização, sua equipe, sua empresa, tudo. Aí, conversando com o Lanche, ele disse, não, Estênio tem uma história boa. Sério, Estênio? Aí pronto, vou chamar ele para ele contar aqui. Acho que muita gente dos mais novos também podem não conhecer. Os antigos com certeza vão se identificar, que eles estão no meio da história. Mas como é que começou essa história de off-road, triatlon? Como você conheceu? Como tudo começou aqui em Natal? Quando eu tinha academia, né, a High Fit, a gente apoiava alguns atletas na época da corrida de aventura. E então eu sempre tive ali perto, né, dos caras chegaram para pedir um patrocínio, tal, para treinamento, para o condicionamento. Disse, não, pode vir para cá treinar a equipe. A gente bota a marca na camisa da equipe de vocês.
E aí os caras sempre estavam ali perto, me chamavam às vezes para fazer uma corrida ali por perto, né? Vamos correr com a gente hoje. Eu não corria quase nada, né? Eu nunca pratiquei esporte de endurance. Como eu lhe disse, era a única que foi natação, né? Artes marciais, essas coisas. E musculação. Mas corrida, ciclismo, nunca fiz isso até eu começar aí depois dos 30 anos, né? E esse apoio que eu dei para eles na época da Corrida da Aventura, depois foi quando começou a surgir o Ironman aqui no Brasil, como ficou um pouquinho mais famoso, mas ainda muito tímido. Sim. E 2 deles se inscreveram no Ironman, que era Jussier e Karim, e tinha contato. E também em Natal começou, em 2009, teve uma corrida, digamos assim, a corrida com formato mais organizado, que foi o 10K do Diário de Natal, na época até o Diário nem existe mais. Sim. Mas foi o 10K do Diário de Natal. Ficou uma corrida assim, com uma corrida de grife, digamos assim, né? Foi a primeira. E o Diário tinha uma força muito grande de comunicação, ficou totalmente conhecido na cidade essa corrida. E eu levei, vamos botar uma tenda da academia lá e vamos correr nessa corrida. E aí a gente levou um grupo da academia. Eu corri também essa corrida com uma pessoa, achei bacana, vamos ficar participando das corridas. E aí eu comecei timidamente ali a correr, né? Comecei a correr, participamos daquela a noturna do SESI, foi até a academia que levou a maior quantidade de atletas, a gente ganhou até um troféu, porque eu acho que na época 70 atletas da academia, 70 corredores, 70 marombeiros, né? Sim. Não tinha nenhum corredor não. Uhum. Mas levei 70 pessoas da academia, a gente ganhou o troféu, aquilo começou a animar, né? E um belo dia, Jussier me perturbando para participar das corridas da aventura, que já estava um pouco no final, assim, pelo desgaste que era passar 2, 3 dias correndo, né? O pessoal começou a deixar, exatamente porque começou a surgir o triatlo aqui. Isso 2000 e... Isso 2010, 2011. Sim. E era o cross triatlo, era o triatlo off-road. O pessoal era muito da corrida da aventura, ou seja, corrida no mato, corrida em ambientes fora de estrada, né, rural. E o cross triatlo aqui, porque as pessoas que organizaram o cross triatlo eram corredores de aventura. Então, por isso que o triatlo aqui no estado veio muito através do cross triatlo. E a diferença é o quê? O cross triatlo para o triatlo é basicamente um triatlo off-road, né? O cross triatlo é exatamente o triatlo off-road. A natação é feita igual no mar, mas pode ser feito também numa lagoa, num açude, como o triatlo também pode ser. Só que a bike é o mountain bike, em ambiente off-road, e a corrida é o trail run, a corrida em trilha. Né? E aí você simplesmente me inscreveu numa prova, que foi o primeiro Xterra Natal. O Xterra é uma marca muito famosa no mundo todo, né? Sim. É a maior marca de trail do mundo, acho que é o triatlo, é o Xterra. Teve Natal... E Jussier me inscreveu sem eu saber. Chegou, Stênio, faltam 2 semanas. Dessa vez você vai participar. Antes disso, eu tinha participado de 2 corridas de aventuras, mas das curtinhas, que era só um dia. Sim. Não gostei definitivamente, porque tinha questão de orientação e eu queria só correr. Sim. Eu não queria estar preocupado em bater azimuth nem nada. Sim. A gente ficou perdido lá uns 2 horas, eu fiquei extremamente irritado com aquilo. na primeira vez que eu fui, eu não gosto disso. Quem era a equipe, ainda lembra? Nessa era solo. Sim. E o próprio Jussier disse: Stênio, eu não estou treinando, mas eu vou me inscrever para lhe levar para sair comigo. Mas nós não somos duplo, porque era solo. Mas ele se inscreveu e disse: eu vou me inscrever para você ir comigo e eu vou contigo lá. Vou te dar uma força lá para você ver como é que é. Então eu fui com o Jussier assim perto dele, mas não gostei por causa disso. Eu gostava, eu queria simplesmente correr e chegar. Certo. E aí ele me escreveu exatamente depois disso, quando surgiu o Xterra Natal, ele chegou lá na minha mesa, lá no meu escritório da academia, e está escrito, com a inscrição na mão, um papelzinho. E aí eu olhei e disse: cara, não vou consegue, você é um cara que consegue. Eu disse: não, eu sempre gostei de desafios, né? Então, vou topar essa parada aí. Eu já era um bom nadador, né? Embora eu não estivesse mais nadando, fazia muitos anos, que eu saí da natação com 15 anos, e depois disso só o surf esporadicamente. Mas natação não mais tinha feito, né? Então, 15 anos sem nadar. Mas a natação é aquela coisa que quando você aprende de base, o retorno é extremamente rápido. Infelizmente eu não tenho essa base aí não, né? Vai lá. É extremamente rápido.
E aí eu fiz o X-Terra Natal, nadei bem, mesmo sem estar nadando, saí bem na frente. As distâncias eram? Eram 750 metros de natação, é como se fosse um sprint triatlon, né? Sim. Que é 750 metros de natação, a bike tinha aí uns 20 quilômetros mesmo de bike, e a corrida tinha uns 5. Era praticamente um sprint triatlon off-road mesmo. Sim. E ali em Putovelo, né? E a parte off-road feita ali por Pium, naquela região de Alcaçuz, Pium ali por trás ali. Então eu acabei, não dos últimos, mas exausto, mas aquele me deixou energizado, né? Assim, caramba, eu vi um pessoal muito, né? Uns senhores muito mais velhos que eu, um pessoal que estava extremamente mais acima do peso que eu, e eu disse, cara, esse cara chegou na minha frente, cara, esse senhorzinho ganhou de mim, e eu saí muito, muito bem da água. Sim. Então eu disse, cara, eu fui um dos primeiros a sair da água, todo mundo me passou. Eu saí empolgado da água, porque quando eu saí, todo mundo disse, as bicicletas estavam todas ainda no curral. Sim. E eu, eita, tô na frente, me empolguei, né? Mas todo mundo passou de mim na bike. Sim. E eu vi aquele pessoal passando, e eu não conseguia desenvolver, claro, né? Sem treinamento. Mas isso também me motivou, se eu sair na água e eu continuar treinando, é só eu manter, né? Porque eu já saí um pouco na frente da água, sem treinar. Se eu treinar um pouco mais, eu vou tentar manter. Então eu preciso treinar mais bike, corrida e tal. Não existia assessoria, nem nada naquela época, né? E aí, depois dessa prova, 2 meses depois, ou salvo engano 3, teve um cross triatlon na Pera da Boca. Sim. Né? Aquela região da Pera da Boca ali. E dos mesmos organizadores que fizeram o X-Terra aqui. E aí eu me inscrevi novamente, já estava com 2, 3 meses de treino, já fui bem melhor, né? Já tinha perdido um pouco mais de peso. E a partir dali eu me empolguei de vez ali. Jussier estava lá também? Jussier não participou dessa, salvo engano. Eita, eu acho que ele foi assistir, mas não me lembro bem, não me recordo bem se ele estava. E participei, acho que ainda peguei um 3º lugar na faixa etária. Poxa. Peguei um 3º lugar na faixa etária. O cara é competitivo mesmo. Viu os caras chegando na frente. Ah, nessa segunda não. E pronto, aí me empolguei. Falei com o outro como é que eu treino, onde é que eu faço isso. Na época eu não tinha treinador. Não, a galera treina terça e quinta e sábado, sai do posto ali do Cidade Verde ali, os caras fazem uma trilha, chamada Trilha do Empeno. Eita. É uma trilha bem conhecida, todo mundo do mountain bike sabe qual é. O nome é Empeno, porque o cara chegava todo empenado. E aí eu cheguei lá, na época até Adriano também fazia, Adriano Barros, que é treinador. Adriano... novinho de tudo nessa época. Adriano era novinho, bem novinho. E aí eu comecei a participar e tem uns passeios que a gente faz, o Davi, que era da Rapa Nui, que fazia o X-Terra. Estênio, eu faço uns passeios aí. Aí eu fui, mas eu ficava agoniado nos passeios, que era passeio, né? Não era treino. Sim. E uns passeios longos, o povo parava pra tomar Coca-Cola, eu querendo treinar. Sim. E ele, foi até quando ele disse, então os caras que pedalam, terça e quinta e tal, acho que pra tu é melhor isso, porque os passeios aqui a gente não tem como andar muito rápido não. Sim. E aí pronto, a gente começou a participar e aí começou a ter as provas, realmente o que alimentou muito isso foi o Marcos Taveira, que era irmão de Davi Taveira, Davi era da Rapa Nui, e Marcos, ele tinha a Carranca Bikes, era uma loja de bikes, eram 2 irmãos, eles eram irmãos, só que cada um tinha uma empresa de bike. E eles que organizavam essas... E eles que organizavam. Davi fazia umas provas de mountain bike e fazia o X-Terra Natal, ele tinha a detenção, né? Ele fazia a marca, tinha o direito de fazer o X-Terra, porque o X-Terra não era dele, era uma marca de fora, mas ele tinha o direito de fazer a concessão, né? E o Marquinho fazia os carrancas, então ele fazia um circuito. Eram 3... Teve ano que teve 4 etapas, então aquilo alimentava o triatlo aqui, alimentou o triatlo realmente. Sim. Então o pessoal da Corrida de Aventura migrou todo para o off-road e quem se interessou ali também começou a fazer. Quem é essa galera aí dessa época aí? Quem é que tá a hoje? Inês, Cecílio Barbosa, Siqueirinha, né, Eduardo Siqueira, Carim, Jussier também. O Wendel que parou, que é nosso contador, inclusive hoje parou, Adriano Barros. Aí tinha Breno, que era muito forte, irmão de Bruno Galvão, que é do mountain bike, Brunão. Sumiu o Breno, sem nem onde anda mais. Aí veio o podcast. Vai ver o podcast aí, vai se manifestar. Era forte.
Luiz Marcelo, que é da LM Assessoria, também uma assessoria hoje de triatlo, né? Também participava aí dessa época, era da Corrida da Aventura Antiga. Lorena, enfim, tem uma Galerinha turma... boa, calma, que migrou todo mundo. Que migrou todo mundo pro cross-trail. E aí esse circuito de Marquinho, junto com... Ou seja, quando ele fazia 4 etapas, mais o X-Terra tinha 5 provas de triatlo no ano. É muito, né? Sim. Para aquela época, era muito. Isso alimentou muito. E aí eu, cada vez mais, aquela sede de ir melhor, né? Que eu acho que faz parte do ser humano tentar melhorar. E o esporte de endurance traz esse vício, né? Sim. Isso até hoje é assim. Traz esse vício de você querer sempre melhorar. Quando você entra no esporte, pronto, você começa a querer sempre estar melhor, treinando mais. E foi essa evolução natural na minha vida nesse período. E a gente foi progredindo até o negócio se tornar mais sério realmente. Você foi se destacando ali e foi vendo que, eita, dá pra mim arriscar coisa maior aqui. Exato, a gente começou a ter bons resultados, melhorando, ali já entre os melhores atletas aqui da cidade, do estado, e comecei a viajar, quis viajar para fora, para fazer as provas de triatlo do X-Terra, né? Era praticamente a única, ainda acho, o único circuito de triatlo off-road que tem, e o maior do mundo. E aí a gente começou a viajar. Cid, que é hoje, né, é o melhor triatleta do estado. Sim. É um dos melhores triatletas amadores do Brasil e tal. O Cid, ele era do triatlo de longa distância, fazia Ironman Full, né, que é aquele completo. E quando eu conheci o Cid, ele já estava parando ele deu um time no triatlo de asfalto e estava no triatlo off-road. Foi nesse período que o Cid estava no X-Terra, inclusive. Que ano isso aí, mais ou menos? 2011 para 2012. E ele estava no X-Terra, e foi quando eu conheci ele, né? Vi ele sempre chegar na frente de todo mundo e tal. E a distância era ainda maior naquela época, né? Porque enquanto todo mundo estava ainda conhecendo o triatlo, Cid já era profissional, né? Então ele, tipo assim, existia todo mundo, existia Cid na cidade, né? Quando ele chegava na prova... Era totalmente muito... Ele chegava 30 minutos na frente de todo mundo, né? Eita Maria. Hoje a galera, embora ele ainda seja o melhor, mas hoje a galera já tá mais perto, né? Sim. Todo mundo treinando e tal, tem outros recursos. Mas naquela época ele já era profissional, treinou com o técnico da Seleção Brasileira de Triatlo, morou lá em São Carlos. Então ele chegava muito na frente de todos nós, o resto, né? Sim. Mas... Então, eu comecei a gente criou proximidade, porque eu já estava ali num rendimento muito bom, tinha evoluído bastante. A gente começou a treinar um pouco junto, eu e Cid, a gente começou a treinar junto, viajamos junto muitas vezes para o X-Terra. Ele já participava do X-Terra, competia na Elite, eu entrei ali, timidamente ali no Amador, e às vezes a gente viajava com outros colegas, e fui participando, viajando, fui para Ilhabela, fui para Rio de Janeiro, fui para Paraty. E aí no final de 2013, eu já estava praticamente aqui na cidade, batendo, né, os pódios. Sim. E aí teve uma prova em Santa Catarina, e aí eu disse, eu vou me inscrever na Elite, para ver o que é que dá, né? Vou lá ver o que é que dá. Aqui. Vou me testar. E aí fui o terceiro, né, da prova, consegui o terceiro lugar geral, e aí, cara, eu vou ver se eu começo 2014 na Elite, né, do X-Terra. Sim. E entrei em 2014 na Elite, tive bons resultados. Nessa época aí, quem passava teus treinos? Ainda era você ou tinha alguém que Não, assim, já para 2013, 2014, já existia a Natal Tri, surgia a Natal Tri, que foi uma união entre Cid e Juliano. E Cid que me planilhava já na época, ele já que passava os treinos para mim, nessa época já. Sim. E aí, em 2014, E aí, quando eu comecei no triatlo off-road, o Cid começou a voltar para o triatlo de asfalto. Na verdade, ele ficou 1 ano no mountain bike, porque foi justamente a transição dele da faculdade, ele teve que fazer pós-graduação, estava estudando pra caramba. Sim. E aí disse, Stênio, eu vou me dedicar, eu não sei ficar parado, eu tenho que ficar fazendo algo, isso ele me falou, eu tenho que fazer algo competitivo. Sim. O triatlo não dá, porque toma muito tempo, estou com pós-graduação, estudando pra caramba, estava se dedicando à CB na época,
foi quando a Natal Tri acabou e ele estava se dedicando a CB Esportes. E aí ele disse, eu vou fazer o mountain bike. E aí ele ficou um ano competindo no mountain bike e eu continuei no cross tri, né? A partir dali a gente começou a treinar mais só mountain bike junto às vezes, mas o triatlo mesmo ele já estava focado totalmente no mountain bike. Depois que ele ficou um ano no mountain bike, ele voltou pro triatlo de asfalto. E eu continuei no cross tri, né? E aí tive bons resultados em 2014 e no início de 2015 eu precisei dar uma parada por conta de questões pessoais, profissionais. E aí eu dei uma parada de 3 meses. Eita. Né? E aí, quando foi no meio do ano de 2015, eu voltei. E aí foi os meus melhores resultados. Foi o ano de 2015. Foi onde eu consegui, ali no segundo semestre, fechar o ano ali, né? Com 3 provas do Xterra importantes, com as segundas colocações em todas elas. Eu fiz o Xterra Natal. Na Elite. Fiz o Xterra Natal, fui o segundo. Fiz o Xterra 10 anos, que foi em Fernando de Noronha. Fui o segundo novamente. E fechamos no Xterra Ilha Comprida, São Paulo. Fui o segundo novamente. Nossa. Então, foram 3 excelentes resultados para mim no ano de 2015. Foi assim, o melhor ano que eu tive, embora foi um ano reduzido, porque eu comecei praticamente, só fiz o segundo semestre, mas foi assim o meu melhor no triatlo. Dessas 3 provas aí, qual foi a mais dura que você falou aí? Cara, eu fiz várias provas do Xterra, várias. Competi já na selva amazônica. Conta aí a história de a mais dura, assim, que você, meu amigo, o que eu tô fazendo aqui? Cara, a prova de Tiradentes era um duatlon. Sim. Xterra Tiradentes era um duatlon. Você corria 3 quilômetros, subindo e descendo, que Tiradentes é em Minas Gerais. Sim. Pedalava 34, um percurso duríssimo. Duríssimo de mountain bike. E no final você corria mais 9. Então, assim, a prova eu cheguei bambo. Empenado. Eu cheguei empenado nessa prova. Então, a prova casca grossa de dura mesmo. E essa prova, inclusive, o cenário dela lá, geográfico, parecia muito com a região da Pedra da Boca. Sim. Com as suas devidas proporções, mas parecia muito. Sim. Foi exatamente um dos, digamos assim, foi uma ideia que eu tive de trazer algo que eu via lá fora para o estado. Foi quando eu quis começar a organizar evento. Perfeito. Eu lembrei muito do Xterra Tiradentes, e eu treinava muito na Pedra da Boca. A gente treinava lá. Sim. Que é uma região off-road e tal. A gente ia para lá, ficava 2, 3 dias treinando naquela área por ali. E aí eu disse, cara, isso aqui parece muito com Tiradentes. Dá para fazer uma prova aqui muito parecida com ela lá. Acho que um dia eu faço. Aí nasceu a sementinha aí. Aí nasceu a semente, né? Beleza. E nessas provas assim mais duras, quando você tá lá no meio, passa pela cabeça, cara, não, vou parar aqui. O que você foi um atleta aí de alta performance, o que você na hora pensava para não parar ali? Porque a gente cansa, a gente fica exausto. Qual era... Tem gente que tem mantra, tem gente que fica falando, tem gente que pensa em alguém, não, fulaninho vai falar, eu vou... O que você usava para se manter firme ali na prova? O esporte de endurance e o off-road, né, principalmente, o off-road, além da dureza, do desgaste físico, você tem outras coisas que atrapalham, né? Você chegar até o final, né? Sim. É mato, é cachorro, é jumento na pista, é cobra, né? Enfim. Então você cai, às vezes você leva quedas, né? É muita lama, às vezes, aquilo engancha no tênis. No tênis ou na bike, né? Então você tem várias coisas que vão eliminando ali no... Mas isso também é a beleza do cross triatlo, né? O cross tri, o off-road é isso. Sim. Em compensação, o tempo, digamos assim, passa até um pouco mais rápido. Porque você tem tanta coisa para se preocupar que quando você vê, você já está né, um pouco mais na frente. Mas isso aí eu acho que é de todo mundo. Acho que todo mundo acha que não vai conseguir, né? Mas eu, por exemplo, numa ladeira, na minha cabeça eu tinha muito certo que eu tinha que chegar no final, né? Quando a ladeira era muito alta, que a gente pega muita ladeira nessas provas de off-road. Sim. Inclusive é uma característica da prova ter muita ladeira. Eu costumava baixar meu boné aqui, né? Quando eu não vi o horizonte. Sim. Então eu ficava olhando só pro chão
Pertinho ali. Ali perpétuos, não, uma hora vai acabar. Eu vou deixar pra olhar daqui a 2 minutos eu olho pra ver onde é que eu tô. E às vezes quando eu olhar, se não olho aqui, deixa eu correr um pouco mais, daqui a pouco eu olho, porque vai que tá muito longe. E aí eu usava muito assim, até hoje eu uso, né? Porque hoje eu tô fazendo corrida de montanha e tal. Então até hoje eu uso. Pra subir uma ladeira, baixo a cabeça, baixo o boné e vou olhando só ali pra 1 metro na minha frente, pra não olhar o final da ladeira. Estratégia boa. Estratégia boa, mas eu nunca... Essa questão de parar dá vontade, mas é aquela vontade que você sabe que você não vai parar. Sim. Né? Sim. Eu tô com vontade de parar, mas eu não vou parar. Uhum. Eu não vou parar. Eu vou um pouco mais ali, deixa um pouco mais na frente ali, lá na frente eu paro, né? Vai se enganando. Até chegar lá, cheguei, pronto. E vai até lá, né? Eu digo muito que assim, tem gente que fala de processo, não, o processo é chato, outros, não, tem que curtir o processo, Sim, né? sim. Mas o importante é você querer vencer. Sim. O querer faz parte ali do processo, onde você vai fazer tudo que você pode, mesmo que você não vença, Sim. né? Muitas vezes você não vence. Mas o querer vencer é mais importante do que o vencer. O vencer é uma consequência, Uhum. né? E pode ser que ele aconteça, pode ser que ele não aconteça. E todo esportista é assim, né? Às vezes você ganha aqui, mas você vai lá para fora, perde, né? Você ganha hoje, amanhã você não ganha. O seu equipamento pode dar um problema e faz parte. Não interessa se você não ganhou porque sua bike quebrou, não interessa. Ninguém vai jogar isso na mídia que não, ele não ganhou porque a bike quebrou, não, ele perdeu. Sim. Né? Então os equipamentos fazem parte do processo, você tem que ter cuidado ao manusear, né? Você vai subir uma ladeira, cambiar errado, pode quebrar seu câmbio. Ah, foi a culpa do câmbio. Não, pode ter sido a culpa que você que cambiou errado, na hora errada. Sim. Isso já aconteceu comigo, né? Uhum. Cambiei na hora errada, quebrei o câmbio. A culpa é do câmbio? Não, a culpa foi minha que cambiei na hora errada. Troquei a marcha na hora errada, tem que ter cuidado. Você tem que conhecer o equipamento, né? Uma curva, levei uma queda numa curva, porque eu caí. Faça a curva com mais cuidado. Senão todo mundo caía da prova. Exato. Só caiu você. Uhum. Ou 2, né? Isso já aconteceu comigo também. Sim. Tava bem na prova, caí de bike, perdi o pelotão, pronto. Tchau. Né? Uhum. Ou não é porque eu caí. Mas os caras que vinham comigo não caíram, eu caí só. Uhum. Né? Perfeito. Não. Então, isso que envolve o esporte de endurance é bacana. Isso me motivou muito também. E tem alguma história assim inusitada, como você falou, tem cachorro, tem bicho, teve alguma prova que com você, algum amigo seu que aconteceu alguma coisa assim que inusitada mesmo? Cara, uma prova de mountain bike, a gente sempre participa dessas outras provas. O triatleta corre, nada Sim. e pedala, né? E a gente numa prova de mountain bike, inclusive essa prova eu não estava competindo. Sim. Eu estava dando um apoio de moto, mas eu achei muito interessante porque era um atleta daqui do estado, top one de bike. Ele não estava competindo mais hoje em dia, mas era o top one. E ele estava competindo com um cara da Paraíba. Os dois vinham pegado aqui, frente a frente, numa prova que eu realizo, que eu organizo, que era o Desafio Off-Road, ou Antigo Desafio das Serras. E aí vinha um touro com os caras querendo pegar esse touro. Era aqueles touros que eles botam à venda, porque o cara, ele é brabo, no interior tem isso. Quando o touro é muito brabo, eles vendam, que é para poder ficar mais fácil. O touro tava desgovernado e vinha no sentido dos caras. Né? Era uma estrada de barro. E os dois assim, ó, pegado. Começou a olhar e eu disse... Aí eu de moto na frente vi o touro, encostei na cerca assim, fiquei encostado na cerca. E veio os dois. Esse atleta daqui, quando ele viu o touro, pegou a bike, desceu da bike e jogou ela pela cerca e pulou a cerca. Pulou a cerca. Sim. E o atleta da Paraíba não, né? Ele só fez encostar aqui pedalando mesmo, ele reduziu a velocidade, botou para a esquerda e passou do touro. Sim. Né? O cara se borrou de medo, pulou a cerca pro outro lado e disse, pelo amor de Deus, você vai perder a prova. Sim, aí ele pensou na bike. E pior que ele perdeu mesmo. Não conseguiu mais pegar o cara foi-se embora numa dessa daí, né? O cara foi-se embora e ele não conseguiu chegar mais no cara. Disputada assim. Essa disputa foi interessante. A gente fez uma prova muito boa também que Cid foi comigo. Nessa época eu era atleta, eu não competia na elite, né, do triatlo, era
No amador, Cid estava na elite. Foi o Campeonato Brasileiro de Cross Triathlon. Então viajou eu e Cid, a gente foi para Espírito Santo. E lá de Espírito Santo a gente viajou para a Serra de Domingos Martins, né? E um local chamado Pedra Azul, um lugar muito bonito. E a prova, a natação era num lago. Um lago relativamente pequeno. E a prova era organizada pela CBTRI. E mandaram a gente entrar na água. Era permitida a roupa de borracha, porque a água estava dando muito fria. Só que a gente não imaginava o quanto frio estava essa água. Sim. E aí a gente entrou nessa água. Não tinha pé. A gente tinha que entrar e ficar fazendo palmateio até a hora da largada, porque era um lago já fundo, logo no início, e no palmateio. E ficou demorando a largada ainda. Ixi. Uns 10 minutos a gente fazendo palmateio na água gelada. Não, porque o corpo de bombeiro tem que entrar na água e a gente ali congelando. Começaram a reclamar, bora largar, tá muito gelada a água. E aí largou. Os primeiros 100 metros, os braços pareciam que estavam carregando... Duro, muito pesado. Eu sou um nadador relativamente experiente, né? E eu sei o meu nível na natação, principalmente. Então eu sei que numa largada você fica muito ofegante, realmente. Aí depois é que ele estabiliza e você consegue ir. Então, nesses primeiros 100 metros, que era a primeira boia, eram 3 boias, eu disse, não, deve ser a largada. Tá demais aqui, mas deve ser a largada. Sim. E aí, segunda boia, nada de melhorar. E a frequência cardíaca cada vez subindo mais. E os braços não ficavam leves. Até ter uma hora que eu disse, vou morrer. Foi a primeira e única vez que eu entrei meio que num desespero na água. Sim. Porque eu puxava o ar não vinha, até aí o que é que eu fiz? Calma. Sim. Eu disse, eu vou sair da água. Porque como era um lago, sim, e não era muito grande, a gente ficava dando voltas perto da borda do lago. Sim. Eu vou sair. Aquela primeira reação de você dentro da água, né? Sim. Quando bate aquele certo desespero, eu vou sair da água. Aí eu disse, não, calma, Stênio, você tem experiência na água. Vai sair e vai acabar a prova. Eu disse, não, vou boiar. Né? Lasque-se aqui o resto da prova, vou boiar. Virei, barriga pra cima, abri os braços. A gente tava com roupa de borracha, flotava. Fiquei boiando. Relaxa, esquece a prova. Relaxa e volta depois. Sim. E aí boiando. Respiração, frequência baixou, agora eu vou de novo. E aí nessa o corpo encaixou. E aí terminei a prova, terminei a natação, devo estar lá atrás. Quando eu saí, eu era o terceiro da água. Ixi. Os caras que estavam na frente saindo assim um pouco na minha frente. Porque todo mundo passou um sufoco grande. Cid ficou lá no rabo da gata, como disse. Ficou lá atrás. Sim. E aí eu saí, comecei a pedalar, né? E acho que eram 7 voltas. Você vê o sufoco também que Cid passou, ele veio encostar em mim na 5ª volta. Na 4ª volta da bike foi que ele chegou, Cid. E aí ele passou e foi-se embora, né? Mas foi um sufoco. Aí quando a gente terminou a prova, todo mundo se encontrou, os atletas. Foi um sufoco geral na natação. Todo mundo achava que eu ia morrer. Achei que ia morrer e não melhorava. E essa experiência, depois isso serve como aprendizado, porque logo depois eu fiz uma prova, logo depois não, foi a prova até que eu competi, a primeira vez que eu fui para a elite, que foi em Santa Catarina. Nessa quem viajou comigo foi Karim, né? E a água também estava gelada, mas aí com a experiência que eu já tinha tido, já fui com a cabeça mais preparada para algo desse tipo, né? Sim. E lá em Santa Catarina, além da água estar gelada, estava com onda, né? E corrente. Então, assim, eu acho que 20% da prova foi resgatada de jet ski, lancha, e não conseguiram fazer nem a natação. Mais de 20% da prova. Tu já estava calejado ali. Eu já estava calejado. Eu tinha nadado um dia anterior, tinha feito um teste na correnteza, tinha até alertado a organização, disse, a correnteza está muito forte. Eu nadei, e a gente não estava saindo do lugar. Sim. Não, mas vai ser assim, vai ser assado. Então, tá certo. Só estou avisando que a gente nadou e a gente viu a corrente.
Sim. E realmente muita gente é resgatada, a natação foi lenta, né? Mas foi uma experiência que eu tinha tido, aprendizado ficou, consegui levar isso. Mas eu nunca esqueci, porque Sim. eu sou muito acostumado com água, não só por ter sido nadador, mas por ter surfado muito. Passei a infância toda numa praia extremamente de ondas, que era ali entre Búzios e Tabatinga. Minha infância foi ali, minha casa de praia era ali, estava acostumado com mar forte. Então, nunca tinha passado nenhum tipo de sufoco na água até essa prova em Espírito Santo. Sempre tem aquela gente pensa que já vi tudo, do nada uma coisa inesperada, mas você saiu bem, deu aquela relaxada, descansou, porque dentro d'água a primeira coisa que a gente pensa é isso, vou sair, vou andar ali, respirar, porque aqui eu vou morrer. Exato. Mas você ficou tranquilo ali, e depois no final das contas todo mundo sentiu a mesma coisa. Exatamente, todo mundo passou o sufoco. Certo. E a galera lá que começou com tu, a gente falou aqui já de Jussier, Karim, a galera foi migrando pro triatlo, foram pro cross, depois pro triatlo de asfalto. E você também chegou aí nesse começo, ou foi, não gostou e ficou no off-road mesmo? Eu fiz algumas provas de asfalto, mas eu não viajava para fazer, eram as que tinham aqui. Então aqui tinha o triatlo Tiradentes, eu fiz 2 anos do triatlo Tiradentes, teve uma prova em Pipa de asfalto também que eu fiz, e fiz um campeonato brasileiro em João Pessoa, que era aqui perto, né? Então eu fiz essas provas de asfalto, mas realmente eu me especializei no cross triatlo, no triatlo off-road era onde eu gostava de estar e era a minha praia realmente. Então eu praticamente toda a minha carreira, digamos assim, de atleta, minha vida de atleta ali foi no triatlo off-road. É onde eu me dediquei muito realmente, né? Sim. Foi mais ou menos quanto tempo ali de alta performance no off-road? Eu passei em torno de 2 anos, 3 anos na alta performance, né? E eu tenho muito orgulho assim, do que eu consegui, né? Porque eu acho que a gente vai passando por fases na vida e você vai sempre tentando ser o melhor em tudo que você faz. Acho que o ser humano também é assim, a gente tenta ser o melhor em tudo. Até onde a gente consegue ir, mas o máximo que a gente conseguir ir, aquele resultado é satisfatório. Então, eu consegui um bom resultado, tanto no amador aqui, quanto na elite, no cross triatlo. Depois do triatlo foi quando eu comecei. Aí, em 2016, foi quando eu já estava na cabeça de fazer aquela prova aqui, mas eu não tinha pretensão nenhuma em virar empresário de evento esportivo, nenhuma pretensão. Sim. Eu simplesmente queria fazer um evento para as pessoas aqui verem o que eu fazia lá fora. Sim. Né? Cara, essa galera precisa ver o que é uma prova nesse formato que a gente faz. Eu vou fazer esse evento aqui. E aí a gente construiu esse evento lá, a gente fez com as parcerias. Inclusive eu ia competir nessa prova. Foi em julho de 2016. Eu tinha feito no início do ano uma prova em Conceição da Ibitipoca, que é Minas Gerais, vizinha Juiz de Fora. Essa prova foi muito bacana também, porque eu me inscrevi no duatlon no sábado e no mountain bike no domingo. Então o duatlon, eu tive um problema no duatlon, na hora da corrida senti um pouco o corpo, estava em terceiro lugar, caí para quarto, fiquei em quarto. Sim. E no dia seguinte eu larguei no mountain bike, fui o segundo geral, né? O corpo parece que acordou no dia seguinte, mesmo do cansaço, mas o corpo acordou. Fui o segundo geral, Conceição da Ibitipoca. Depois eu fui para Paraty, não fiz uma prova boa, e fui para o Mundial, a etapa do Mundial, em Ilhabela. Não peguei pódio, mas eu tinha muito atleta da elite também de fora, tinha os atletas internacionais. Sim. Eu considero que fiz uma boa prova, e eu estava precisando fazer essa boa prova em Ilhabela, porque eu tinha feito 2 anos ela. Uma eu tinha corri com a costela fissurada. Aí é ruim, viu? Costelinha da porque exatamente no reconhecimento do percurso, eu levei uma queda, né? E corri com a costela fissurada. Eu estava preparado para fazer uma boa prova, consegui ainda nadar, pedalar, mas na hora de correr comecei a sentir muito, muito, muito aqui a costela. E em outro ano, minha bike deu um problema, estava bem pra caramba também. Tive problema na bike, problema mecânico, então eu estava precisando fazer uma boa prova. E fiz uma boa prova, mesmo não pegando pódio, aquele negócio.
eu fiz uma excelente prova. Eu gostei do resultado e tal. Era encaixe, mas fui muito bem. E aí, quando eu voltei dessa prova, foi quando eu já estava na cabeça de fazer o evento. Esse do desafio off-road, que teve um o cross do Atlas, e fiz as corridas. Aí, a partir dali, quando acabou o evento, aí eu comecei, vou fazer outro. Sim. E aí a coisa começou a andar sem pretensão. Uhum. E aí eu tomei uma decisão naquele ano mesmo, assim, no final do ano. 16, final do ano de 2016, eu disse, eu vou parar. Vou parar de treinar em alto rendimento dessa forma. Uhum. E vou levar o esporte como eu sempre levei na minha vida, né? E aí pronto, foi quando eu comecei a dar uma parada. E pro empresarial aí. Ao lado empresarial no esporte. É, exato. E nessas viagens que tu ia alguém com tudo aqui, assim, pra competir também? Eu fiz muitas amizades no cross teatro, a nível nacional. Conheço gente hoje em vários cantos do Brasil, a gente tem grupo do WhatsApp e tal. Uhum. Foi muito enriquecedor, assim, esse período na minha vida. Me fez ficar conhecido também no meio, né? Então, isso é bom hoje pro meu lado de empresário de eventos esportivos. Sim. Naquela época a gente viajava, o Vitor, que chama do Japa, viajava com a gente. Alvinho, né? Álvaro Gouveia também estava por ali, era vizinho de Cid, então estava sempre ali perto também. Ia Cid, o próprio Cid. Paulão, que é meu sócio na High Sports, também ia. Paulão, né? Paulão também ia para essas viagens, não ia para todas, mas estava ali. Carim viajava bastante. Adriano foi para algumas também, Adriano Barros. Era mais essa turma aí que viajava com a gente. Às vezes eu ia me encontrar com os atletas de fora, que a gente rachava casa nas cidades para ficar. Às vezes eu ia só, me encontrava só com eles mesmo. Uhum. Uma prova muito legal que eu fiz foi em Manaus, né? A gente competiu realmente na selva amazônica. Foi uma prova, experiência também muito massa, mas a logística muito cansativa. Quente, úmido lá, abafado, chove demais e era assim, a gente pegava a gente acordava de 2 horas da manhã para pegar um táxi até um ponto. Esse ponto tinha um ônibus da organização que levava a gente até outro ponto para pegar o barco. Esse barco andava mais 1h30 dentro do rio até chegar ao centro de operações de guerra do Exército no meio da selva. Né? E aí, antes disso, a gente já tinha que, à tarde, deixar as bikes lá no negócio do Exército, lá na unidade do Exército, porque as bikes iam ser colocadas dentro dos caminhões, os caminhões iam botar as bikes no barco e o barco ia levar as bikes para lá. Então, era o Exército que levava as bikes da gente. Meu amigo, lá... Como era o nome dessa prova aí? Era o X-Terra. Era uma etapa do X-Terra. Não tinha nenhum apelido, não? Porque no meio da selva lá, meu amigo. Mas muito massa, muito legal. A gente nadou no Rio Negro. Olha, cheio de piranha. Mas caramba, foi sinistro, Sozinho o cabo não entra no rio. Mas como todo mundo pulava dentro, né? Pelo menos aumenta a chance de escapar aqui. Não sei. Ficava também aquelas escunas lá do Exército, né? Circulando, aqueles barcos motorizados do Exército, dando apoio assim e tal. Sim. Mas realmente o Rio Negro, né? Preto de verdade ali, você não vê nada. Tu é doido, eu tenho medo de entrar aqui em Extremóis. Entrar lá na selva. Mas essas aventuras aí é massa. Tem outra prova assim que você lembra que o ambiente era bem... Tirando essa de Minas, que você já falou, que o ambiente era bem desafiador assim. Um lugar muito quente que você já fez alguma prova. Natal. Natal, calor. Essas provas que a gente tinha uma dificuldade grande, que era o frio, na verdade. Frio? Lá mais sul-sudeste. Eu sofria muito para entrar na água. Então, eu ainda lembro até hoje que eu acordava, a minha única preocupação era entrar na água gelada. Eu não estava preocupado em pedalar, em correr, na prova. Eu ficava, nossa, vou ter que entrar nessa água de 6h30 da manhã. Usar a roupa pro frio, não? A gente, como era da elite, só podia entrar com roupa com determinada temperatura. Sim. Só o que acontece, nós somos de Natal. A água quentíssima. Sim. Então a gente entrava na água extremamente gelada, os caras, a água hoje está até boa. Tá morna. A água tá até boa hoje, gente. Boa? Isso aqui é boa? Né? Então assim, muito gelado e os caras, quando não estava extremamente gelado, os caras, não, hoje a água deu uma melhorada, hein?
tá até boa. Mas era triste a água de fria. Só os E às vezes não podia, então a gente não podia entrar de roupa de borracha. Porque a elite não podia, só, eu acho que era abaixo de 21 graus, eu acho, a água, 20 graus, salvo engano. Sim. Acima disso não podia. Você já ia com medo da temperatura da água. Da temperatura. Então, cara, aquilo ali era chato pra caramba. Eu acordava e assim, uma região já mais fria, né, ali 18 graus. Pô, Santa Catarina tava fazendo 10 graus. Então, cara, você já acordava com frio fora da água. Sim. Né? Com frio fora da água. Ainda tem que entrar na água ainda. E sair molhado e ir pra bike, pedra... Não, mas depois, assim, depois que você nadava ali 200 metros, acabou-se. Ah, tá. Esquentava. Ali acabou, O problema era aquele inicial ali, entendeu? Entrar inicialmente na água. Era horrível. Mas depois aí você não pensava mais em frio, não. Aí você se dedicava somente à prova mesmo. E em relação a, assim, a lesão, acidente mesmo, teve algum mais sério? Teve essa da costela que você escorregou, mas teve alguma mais séria, assim, que você se machucou? Eu acho que eu atribuo... E eu, assim, já levei pancadas fortes, mas eu acho que eu tenho os ossos um pouco duros, porque tem coisas assim que eu disse, quebrou. Agora quebrou. Aí eu ia lá, eu fazia raio-x, eu tenho certeza que não quebrava. Eu atribuo isso à musculação. Sim. Que eu fiz desde criança. Assim, desde criança não, né? Mas desde os 14 anos que eu fazia musculação. Eu acho, pode ser até que eu esteja enganado, não sou nenhum especialista, mas eu acho que a musculação me deu uma resistência, né, atual. Compactou aí os ossos. Compactou, acho que eu atribuo isso. Não sei se é genética, se é algo desse tipo, mas eu acho que foi a musculação que... Porque naquela época nem todo mundo treinava com 14 anos, 15, 16 anos. Não. Naquela época ali era meio que os pais às vezes não deixavam e tal. Não vai crescer. Exatamente. Eu lembro muito bem que na época da escola, na minha sala assim, na minha idade, eram 10 pessoas que eu via que faziam numa turma, né, com a escola com 5 turmas, turma A, B, C, D e E, tinha 10 pessoas que faziam musculação assim. Sim. Não era quase ninguém, né? Então eu fiz desde cedo aquilo, eu acho que me deu uma certa força. Então eu não, embora as quedas, mas eu nunca tive nenhuma lesão grave, não. E lesão normal do esporte mesmo? Tendinite, canelite, ombro, bichado, teve alguma coisa aí? Não, nunca tive isso. Eu já tive estiramentos leves, né? Muscular. Contraturas musculares. Sim. Por falha minha, às vezes, também. De não estar tão aquecido e fazer algo muito forte por causa de outra coisa. Então, porque depois do triatlo, depois do cross triatlo, eu entrei na corrida trail. Sim. Né? Na corrida trail. Hoje, por exemplo, eu estou só correndo. Sou envolvido, porque eu também sou presidente da federação de triatlo, mas eu estava só correndo. E aí me dediquei às outras maratonas durante um tempo. Na pandemia eu entrei para as outras maratonas trail. Sim. E esse ano eu nunca tinha feito uma prova de asfalto, uma maratona. Eu fui direto para a ultra e pulei a maratona. Ixi, né? Maria. E aí eu disse, não, eu preciso fazer uma maratona de asfalto para ver como é e tal. E aí esse ano eu tô me dedicando à maratona de asfalto. Vou fazer agora em Porto Alegre, dia 4 de junho. Então eu tô na periodização para essa corrida aí. Show de Muda totalmente, né, os parâmetros, assim, o tipo de treino, né? Porque o trail é uma coisa, o asfalto é outra. O trail, a velocidade, ela existe, mas ela não é tão focada, né, a velocidade quanto na corrida de asfalto. Tão constante, né? No asfalto você tem uma constância ali. Se você diz, rapaz, é uma prova, eu vou fazer em tal tempo, você vai manter o ritmo da largada à chegada, igual. O trail não tem isso, né? Ele oscila, sua velocidade oscila. Primeiro por causa da geografia. Exato. Subindo em uma coisa, descendo a outra, o plano pode ter buraco, pode ter trilha fechada, você tem que se abaixar, é uma série de fatores. Tem gente que é apaixonado por trail e não vai para asfalto de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Só gosta de correr ali, vendo a paisagem, no meio do mato. Você relaciona isso com o quê? Pelo ambiente mesmo ou a galera que tá ali para se desafiar nesse ambiente que não é tão controlado quanto o asfalto, que você vai vendo onde você vai. Tudo lisinho e no trail sobe, desce, um mato ali, você... O trail é muito legal, cara. O trail, eu sou atleta de tudo, eu faço tudo. Sim. Eu tô em tudo.
Mas o trail é muito bacana, porque você tem aquela mesmice do asfalto, né? Ela não existe no trail. Sim. Ela não existe no trail. O trail é bonito, a prova bonita. Tem quem vá se divertir? Tem. Como também tem no asfalto, quem vai se divertir. Sim. Tem quem vai competir. Né? Então o trail ele tem crescido muito, na verdade, inclusive o trail tem crescido bastante. É uma vertente da corrida, exatamente porque você treina asfalto e depois de um tempo você não aguenta mais às vezes. Cara, tá muito maçante, você tem que fazer outra coisa. Sim. E aí a galera começa a migrar também pro trail, né? E o tempo passa mais rápido. Eu, por exemplo, se você disser 1h30 de asfalto, já seria um longo. Sim. 1h30 no trail é um treino curto. Então, não, é só 1h30. Ixi, então, hoje é de boa no trail. 1h30 não é nada para trail. Sim. 1h30 de asfalto é 1h30 de asfalto, né? Então, porque o trail exatamente você está correndo na natureza. Você está vendo coisas bonitas, paisagens, você está vendo animais. Então, né? É legal, você respira a natureza e tal. E treina, né? Treina. E lhe dá uma força bacana, lhe dá um, né, tornozelo, dificilmente você vai torcer o tornozelo numa corrida de asfalto se você vier do trail, né? Vai lhe dar força de subida, de descida, core, você vai ficar bem fortalecido. E é isso, você sair do mesmo. Então eu acho que o corredor ele tem que experimentar tudo, a não ser que você seja um atleta muito focado em algo. Sim. Né? Ou o seu momento. Claro, por exemplo, agora eu estou focado em maratona de asfalto. Então eu não estou indo para o trail porque os meus treinos estão... E eu gosto de ser competitivo. Sim. Se eu não fosse tão competitivo, provavelmente eu poderia... Não, hoje eu vou para o trail. Sim. Mas como eu sou muito competitivo, eu não gosto de tirar, de quebrar a sequência da planilha, entendeu? Tem... Cada vez mais, todo ano, aumenta, né, o público da corrida, principalmente de asfalto. Quem está assistindo a gente ou escutando no Spotify, que não conhece o trail, fala aí quais provas tem aí, vão ter, como a pessoa pode encontrar um perfil no Instagram, para eles saberem quando acontece aí alguma prova. Aqui no Nordeste, a gente tem o maior circuito de trilhas do Nordeste, que é o Desafio Off-Road. Então, a gente faz uma etapa por estado do Nordeste, basicamente no Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Esse ano, particularmente, a gente vai ter 2 etapas no Rio Grande do Norte. A primeira agora é dia 25 de março, em Serra de São Bento, 130 quilômetros de Natal, ambiente lindíssimo. Dia 27 de maio a gente vai ter a prova em Pipa, vai ser uma novidade do ano. O circuito ocorre desde 2016, exatamente, foi o circuito que me fez abandonar as competições. Sim. Ocorre desde 2016, então 27 de maio a etapa Pipa. E aí a gente vai depois para o Ceará, para um local chamado Pacoti, que é no maciço do Baturité, uma região mais ou menos a 100 km de Fortaleza, região serrana de lá. Sim. E fechamos o ano, dia 11 de novembro, em Bananeiras, né? A gente também já fez em Bonito, Pernambuco, já fizemos em Fernando de Noronha, então já fizemos em Monte das Gameleiras, já fizemos em Araruna. Então esse circuito é o melhor circuito do Nordeste para a pessoa que quiser começar no trail, um circuito totalmente organizado, 100% marcado. A gente tem uma equipe gigante na prova trabalhando, quase 100 pessoas trabalhando no evento, com pontos de hidratação bem distribuídos. Então é uma prova que, com 4 distâncias, tem percursos aí de 5 a 6 quilômetros, tem um outro de 8 a 13, tem outro em torno de 24 a 27, e tem a ultramaratona aí em torno de 55 quilômetros. Então você tem essas 4, ainda tem as corridas das crianças. Em Pipa vai ter a travessia aquática também, além das provas de corrida dessas 4, para até a criança vai ter uma travessia de 3 quilômetros. Então é uma prova que leva você e você pode levar a família, conhecer os ambientes diferentes. A proposta do Desafio Off-Road é essa daí. @Desafio Off-Road. E quem quiser acompanhar também os outros eventos esportivos, que a gente tem vários, @Raisportes Eventos e @Sportri Eventos. Eu tenho 2 empresas de eventos esportivos e todas elas trabalhando com... Não falta evento aí, para todo gosto. Para todo gosto. Inclusive, vai ter agora dia 19, a de triatlo, sprint. Isso, a segunda etapa do circuito estadual de triatlo.
tivemos o aquátlon, você fez aí inclusive, já está inscrito no triatlo, e depois vai ter o duatlon, dia 18 de junho. Não vou não. Duatlon eu vou deixar passar. E sua história aí todinha você contou. E como é que foi o desafio de empreender nessa área aqui no estado? Teve apoio? O público no começo foi difícil? Porque antes era bem pouquinha gente ali no triatlo, né? Agora aumentou. Mas como é que foi empreender nesse esporte aí? Como eu estava lhe dizendo aqui numa conversa, eu não teve pretensão de ser empresário de eventos, né? Surgiu através de uma paixão, de um amor pelo esporte, pela vontade de fazer aquilo aqui, o que é bom, né? Sim. Porque realmente eu amo muito o que eu faço. Eu gosto pra caramba de fazer uma largada, de no final ver os atletas se superarem. Aquilo é uma satisfação enorme que eu tenho. E isso me preencheu. Embora eu tenha deixado, às vezes eu tenho vontade de voltar, não dá mais também, porque o tempo passou. Sim. Mas eu lembro, né, caramba, eu estava extremamente preparado e tal. Mas como organizador, aquilo isso me preenche, né? Sim. Eu vejo a atleta fazendo a prova toda redonda e ela se fechando com tudo ok, até as premiações. Então isso me preenche, né? Mas organizar eventos para o atleta que está participando, né, para ele aquilo ali é diversão, né? Mas aquilo é um negócio. Sim. Então é uma atividade ainda que engatinha no Brasil, principalmente no Brasil. A organização de evento esportivo é uma atividade ainda nova. Então tem muita gente ainda, tem muitos aventureiros no caminho. Sim. Tem muita gente ainda que não entende que aquilo, você tem uma responsabilidade sobre a vida de pessoas, né? Exato. E eu vejo, às vezes, pessoas fazendo algo como se fosse simples. Não é simples fazer um evento. Uhum. É muito complicado. Imagina. Eu já fiz mais de 200 largadas e ainda sinto frio na barriga. Ainda fico sem dormir direito antes do evento. Eu fiz mais de 200 largadas. Eu já sei tudo que vai acontecer. Mas ainda assim eu não consigo dormir direito, não consigo relaxar, porque a responsabilidade é extremamente grande, né? Exato. Então é um negócio como qualquer outro. Você tem que ter tudo que uma empresa precisa ter, Uhum. né? Ainda mais quando você tem, como no meu caso, uma empresa com vários eventos acontecendo. Então aquilo ali você tem que ter funcionários, você tem que ter contador. Sim. Uma corrida tem contador? Tem. Tem que estar redondinho. Tem que ter, tem várias coisas envolvidas aquilo ali. Todas as autorizações são muitas. São Imagino. muitas. Né? Um evento ele tem mais de 40 fornecedores para acontecer. 40 fornecedores. São 40 itens, cada item fornecido por uma pessoa. Né? Então, e aquilo ali tudo tem que estar funcionando naquela hora para largar daquele horário. Exato. Você não adianta você juntar tudo e dar a hora da largada e as coisas estão tudo soltas. Eita, mais a água, mais o staff... Uma vez ou outra acontece imprevisto, que é normal. Isso, né? De atrasar alguma coisa ou outra e tal. Mas, de uma maneira geral, as coisas elas têm que ser planejadas para que todos aqueles itens da prova estejam na hora certa e no lugar correto para quando você largar, sim, o atleta ter uma boia ali na natação, o corpo de bombeiros, por exemplo, no caso do triatlo, na água, na hora da corrida, ter o staff daquela saída, um ponto de retorno posicionado, a placa de retorno, na água tem que estar naquele ponto, sim, não é naquele nem na outra, é naquele ponto, se ela estiver no lugar errado, não vai ficar legal, sim, a quilometragem tem que estar medida, o trânsito tem que estar fechado, né? Exato. A chegada do atleta tem que ter a faixa, a medalha, o chip, a cronometragem tem que estar ok, né? Então, tudo tem que estar. Aí, quando acaba, o tempo já tem que sair, tá? Horário, você tem horário para tudo. Então, né? Tem que ser tudo redondinho. E você, como foi atleta e agora organizando, você tem olhado dos dois lados, né? Como quem já esteve lá dentro e quem está de fora. Então, assim, fica melhor para você identificar os buracos, as falhas. Certeza absoluta. Você como... E aí a importância de você continuar treinando, né? Porque você continua vendo a coisa acontecer. Então, o olhar de quem faz é muito diferente de quem só organiza e não faz.
Sim. Não tenha dúvida disso. Então você consegue enxergar, por exemplo, o desafio off-road, falando dele, eu tinha a prova de ultramaratona, mas eu nunca tinha feito ultra. Na pandemia, o evento ocorria desde 2016. Em 2020, eu resolvi treinar para fazer uma ultramaratona. Foi um projeto pessoal meu e eu fiz exatamente o mesmo percurso do desafio off-road de Serra de São Bento, com os pontos de apoio nos mesmos cantos. Eu criei a prova para eu correr só. Não, foi um projeto pessoal da pandemia. Então eu digo que eu tenho o antes e o depois da minha desse projeto. Sim. Porque eu comecei a entender a cabeça do atleta de trail. Sim. Eu sei o que ele passa. Perfeito. E é a principal prova do desafio off-road, é a outra. Só que eu não conhecia qual é o sofrimento do cara. O que é que ele passa naquele momento ali de exaustão extrema. Né? Porque você vai até o seu limite, são 50 e pouco, 60 quilômetros. Então, eu consigo entender hoje, no triatlo a mesma coisa, né? Qual é o aperto que o cara passa no mar, como é que ele vai enxergar a boia, qual é a visão, a boia, por que a boia tem que ser grande? Porque não enxerga você entrou, nada. você nadou para ver como é que você olha a boia ali. Quando você vai sair do mar, não, tem que ter uma bandeira, é só sair, não. Você já saiu do mar numa prova para saber como você vai se localizar, né? A questão tem gente que diz assim, rapaz, os atletas erram o percurso. A gente diz que é aqui, você já correu uma prova e você para pensar, porque às vezes você está tonto, você está meio atordoado. O atleta não olha, às vezes, a orientação que a gente dá. Ele olha, mas na hora da prova, os experientes, sim, já está cansado. Mas a outra parte, que tem a mesma relevância, ou até mais, a grande maioria, não consegue absorver. Então você tem que, na hora, você tem que botar na cara dele aquilo ali. Entendeu? Ele tem que ver. Sim. Ele não vai lembrar do que você falou no simpósio. Ai, não. Né? Ele tem que ver aquilo ali, a placa de retorno é aquele, passa direto. Que ele tá preocupado em nadar, em sair da água. Em sair da água e tal, ele tá tonto. Então, aí só sabe disso quem é atleta. Não, você faz, você sabe como é que é. Então, eu entendo isso perfeito porque, como eu sou físio esportivo e atendo a galera da corrida, eu sei o que eles sentem, como é o treino, como é a prova. No triatlo a mesma coisa. Sei que na natação vai mexer ali o ombro, a musculatura, as articulações. Então, fica mais fácil de eu entender o que ele está sentindo, que é a mesma coisa que você está falando aí. Tanto sendo o atleta competindo, quanto quem está na organização. E eu lembro que esse desafio que você fez da outra, acho que foi Ana Celi que fez também. Também. Quem foi aquela galera que tava com tu? Foi a Ana Celi, se juntou, né? Eu ia fazer a coisa só. Foi, eu vi, E o povo começou a me ligar, eu tenho como treinar contigo e tal. Então formou-se um grupo que começou a treinar comigo. Sim. E um grupo que só queria participar no dia que eu acabei fazendo um evento. Sim, sem querer. Né? Sem querer, porque as pessoas foram pedindo. No primeiro momento eu disse que não é uma coisa só minha. Mas foi tanto pedido, eu comecei a repensar. Mas se juntaram para treinar comigo, Ana Celi, Flávio, Diego, que hoje está entre os melhores atletas de trail do país. Vai até competir sábado agora na prova grande. Eu acho que é uma boa você trazer ele aqui para conversar sobre a elite do trail. Está se destacando muito no Brasil, cara. No Brasil mesmo. Nina, Vinícius Cortez. Que sumiu, Desapareceu. Só vejo ele em rede social. E foram essas pessoas. Aí agora juntou-se mais uns, mas na época éramos nós aí que formavam o bonde que treinávamos juntos, né? E no dia todos fizeram a ultra. E aí mais 50 pessoas participaram no dia. Poxa. 50 pessoas. Sem querer, despretensioso. Não, vou fazer aqui porque eu quero do nada 50 pessoas. 50 pessoas. Aí eu criei percursos mais curtos, né? E teve várias histórias de superação nesse dia. Várias. Imagino. Gente que tava com próteses nos quadris, que conseguiu correr depois de não sei quantos anos. Massa. Meu pai fez o 10K na serra, meu pai com 70 anos. Sério? Fez os 10K lá, trail. Então, teve muitas histórias de superação. A gente botei percursos de 10, um de 25 e
e o mais longo, né? Que foi o que a gente fez, que foi 60 quilômetros. Eu ainda não fiz uma prova. Nunca fez uma prova de trail? Vou fazer aí. Certo, São Bento tá batendo aí na sua porta. Vou me organizar para fazer uma aí para ver como é que é, né? A sensação. Escuto muita gente falando, como você aí, que é legal o ambiente e tudo, mas ainda não fui, não. É importante escolher uma prova boa, realmente, porque tem históricos de provas trail que a marcação não é legal, é isso, né? Tem que ter um pouco de cuidado, é aquela questão do profissionalismo, da experiência, de fazer provas onde o atleta não tem que se preocupar com outra coisa, a não ser correr. Sim. Né? E os cuidados do off-road, claro, mas não em se perder, e não ter um apoio na hora que ele precise. Então, isso aí é a prova da gente tem bastante experiência. É a prova ideal para quem quer começar também. Exatamente por causa dessa assistência que a gente dá no percurso. Pô, show de bola. Cara, gostei de conhecer mais esse seu lado aí de atleta. Não conhecia, como eu falei no começo, para ser sincero. E bacana, superação. Vi aí que você é um cara que quer sempre estar melhorando, não tem isso de desistir, não. É desafio em cima de desafio e vamos pra cima, não tem isso, não. E como é que a galera, você já falou aqui os @ das suas empresas, mas reforça aí, quem quiser procurar as provas de trail, os eventos de triatlo, corrida de rua, pode falar aí pra essa câmera aqui. Então, tem o meu pessoal, né, @Stênio_Bezerra, que a gente tá sempre divulgando, eu tô sempre divulgando algumas coisas lá. E o @desafio off-road, que é a prova de trail. A gente tem aí o @Fetrine, que é o Instagram da Federação de Triatlo. Vai ter as provas de triatlos todas lá. E a gente organiza vários outros eventos. Tem a 21K de Pipa, uma corrida bem famosa também. A corrida do BP Choque, né? A corrida do Choqueano, que é uma corrida urbana. Sim. Que a gente faz. Famosa corrida da Lua. Corrida da Lua também, que a gente faz uma prova bem, bem legal. Vamos ter uma prova de revezamento agora, dia 15 de abril, etapa natal do Reveza Friends, que é uma prova muito bacana, a gente fez agora no Cariri, no Ceará. E vamos fazer a etapa natal. Então, seguindo o meu, você seguramente vai ver muitos eventos que eu faço aí, praticamente todos. Perfeito. E uma pergunta que eu sempre faço aqui no final de cada episódio, cada podcast, é a indicação de algum filme que você gosta e acha interessante, ou um livro, ou se tiver os dois, pode falar os dois aí, que a galera gosta de filme, livro. Cara, eu não costumo ler muito, só coisas ligadas ao esporte, assuntos sobre esporte, mas filme eu tenho assistido séries, né? Diga aí, pode recomendar. Eu assisti, eu acho que muita gente assistiu essa série, só eu que não tinha assistido. Sim. Mas essa linha de bárbaros aí que eu venho seguindo, né? De Vikings, depois Game of Thrones, todo mundo tinha assistido, menos eu. Sim. Mas valeu a pena, demorei muito. Muita gente ainda também não assistiu. Talvez não tenha assistido, o nome não era muito atrativo, mas eu acho bacana. Game of Thrones, muita gente assistiu, mas eu assisti recentemente de Vikings. Eu acho que são duas séries grandes, mas que são bacanas de assistir aí. São as minhas novelas hoje. Sim. São as séries. Perfeito. Então, gostou do bate-papo? Massa, legal. Muito bacana. Estamos aí para o que precisar. Com certeza o Bora Agir aí vai... Já vi muitos episódios bacanas e vai vir muito mais pela frente. Se Deus quiser. E você que está acompanhando aí a gente até agora, não é possível que não curtiu o vídeo aí, não deixou o like. E se não está inscrito, tá mais errado ainda. Se inscreve aqui no canal do YouTube, você que está aí escutando no Spotify, no seu carro, no seu treino. Curte, se inscreve também, favorita o Bora Agir Podcast. E porque agora a gente está ouvindo histórias. Mais uma história aqui incrível do Stênio, contando aí um pouco da vida dele como atleta. E eu sou Pedro Cardoso, fisioterapeuta esportivo, e esse é mais um episódio do Bora Agir Podcast. Valeu!